metade dos custos. Na primeira edição do programa, vamos investir um total de 8 milhões em 4 anos. Para ainda este ano, será lançado o edital para a chamada dos interessados em apresentar seus projetos. Nesta mesma linha, estamos negociando com o CNPq um projeto com viés mais tecnológico para a indústria de defesa para ser lançado no próximo ano. Minhas senhoras e meus senhores, o diagnóstico sobre a situação da base industrial de defesa aponta algumas propostas para contribuir na solução dos problemas da área, com a garantia de recursos para a construção da autonomia tecnológica nacional. A criação de instrumentos legais que garantam a preferência de compra de produtos nacionais. A aprovação de um regime tributário especial. O apoio às exportações brasileiras e o incentivo a programa de pesquisa e desenvolvimento. Eu proponho aqui aos senhores um pacto para somar os esforços de civis e militares, visando o fortalecimento das soluções possíveis a ser adotadas pelo Brasil para o desenvolvimento da indústria de defesa e a promoção da segurança do nosso país. Já estamos melhores do que estivemos na década passada e acredito poderemos alcançar novos patamares com a união dos diversos segmentos que compõem a inteligência brasileira. E eu creio que este encontro é mais um passo importante nesta direção, para que possamos não só nos unir do ponto de vista da produção, do conhecimento e da tecnologia, mas, sobretudo, para dar sustentação política àqueles que, na área militar e na área civil, no governo e no parlamento, estejam dispostos a trabalhar para que a realidade orçamentária do país se adeque às necessidades que são cada vez mais prementes, determinadas pela implantação urgente de uma indústria de defesa no país, condição fundamental para que a estratégia de defesa, a Estratégia Nacional de Defesa, aprovada pelo governo federal, pelo presidente Lula, se transforme numa realidade concreta, objetiva, e não num instrumento acadêmico, num instrumento de debates, de reflexão, por falta da base de sustentação material para que essa estratégia se faça ação política concreta em defesa da soberania do nosso país. Por isso, eu gostaria de desejar aos senhores e senhoras um excelente trabalho e dizer, mais uma vez, da grande expectativa que temos sobre o resultado deles. Muito obrigado. Está então encerrada esta solenidade. As autoridades integrantes da mesa retornarão a seus lugares no auditório e terá início imediatamente o primeiro painel técnico deste encontro.
Senhoras e senhores, dando então continuidade ao 11º ENE, terá início neste momento o primeiro painel, que tratará do Livro Branco de Defesa Nacional e a Base Industrial de Defesa no Brasil. Queremos informar que a plateia poderá realizar perguntas aos panelistas, sempre por escrito, utilizando o formulário que está na pasta dos senhores, bastando então realizar a pergunta por escrito, levantar a mão, nossos recepcionistas irão até os senhores, pegarão a pergunta e será encaminhada à mesa. Todas as perguntas serão respondidas ao término de todas as intervenções dos panelistas. Para moderar este primeiro painel, convidamos o almirante de esquadra Gilberto Max Hofer Hirschfeld, chefe de logística do Ministério da Defesa. Como painelistas nesta mesa, são convidados o Dr. Ari Matos Cardoso, secretário de Coordenação e Organização Institucional do Ministério da Defesa. O Major Brigadeiro do Ar Álvaro Knupp dos Santos, diretor do Departamento de Ciência e Tecnologia Industrial do Ministério da Defesa. O General da Divisão Júlio Diamo Júnior, chefe da Assessoria de Planejamento Institucional do Ministério da Defesa. O General da Divisão Aderico Visconti Pardi Mattioli, diretor do Departamento de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa. Com a palavra, o senhor moderador do painel. Com a permissão do ministro, gostaria de dar início a esse primeiro painel. E eu gostaria de dizer ao público que a intenção é que cada um faça sua apresentação em 15 minutos. Ao final de todas as apresentações, eu tentarei resumir o que foi dito aqui, para em seguida nós termos o período de debate. Debate esse que eu peço aos senhores, como já foi dito, que seja por escrito, e a qual dos palestrantes está direcionada a pergunta. Sem mais, eu pediria ao doutor Ari, que vai falar sobre a estrutura, a nova estrutura, que iniciasse suas palavras. Que minhas primeiras palavras sejam para parabenizar a Secretaria de Assuntos Estratégicos, não só pelo assunto, pelo tema que vai ser debatido aqui, mas também pela oportunidade do debate. O ministro Moreira Franco acabou de mencionar a medida provisória, que é o marco regulatório do desenvolvimento da indústria de defesa, e que termina sendo realmente um momento da maior oportunidade, um momento realmente muito feliz para a escolha desse seminário. Eu tenho 15 minutos para falar sobre transformação da defesa. Evidentemente, vou procurar fazê-lo da melhor forma possível, deixando para, no segundo momento, aí, as perguntas que forem feitas no final. Mas, eu vou... O sumário, ele consta da Estratégia Nacional de Defesa, que pelo decreto 6.703, de 18 de 12 de 2008, aprovou todas as orientações que estão desaguando, inclusive nesse momento que nós estamos vivendo. Vou mencionar também a missão e visão do Ministério da Defesa decorrente da própria Estratégia Nacional de Defesa, a Lei Complementar 136, que foi um grande marco, que mudou o rumo, que reorientou a estrutura do Ministério da Defesa, e, por último, a estrutura do Ministério da Defesa, a antiga e a atual. Partindo da Estratégia Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa, ela procurou organizar em 3 eixos principais.
Uma que fala de organização das Forças Armadas e orientação de melhor desempenho. O outro eixo da reorganização da indústria nacional de material de defesa. E o terceiro eixo, futuro do serviço militar obrigatório. São 3 eixos da maior importância que nortearam todas as orientações para a reestruturação do Ministério da Defesa. A partir daí surge a missão e visão. Nós tínhamos isso delineado, de certa forma, na Constituição e na legislação, mas procuramos sintetizar, de tal ordem que fica clara a missão do Ministério da Defesa, como coordenar o esforço integrado de defesa, visando contribuir para a garantia da soberania dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, do patrimônio nacional, a salvaguarda dos interesses nacionais e o incremento da inserção do Brasil no cenário internacional, tendo como visão ser reconhecido pela sociedade brasileira e pela comunidade internacional como órgão de Estado efetivamente integrador da segurança e da defesa nacionais, dispondo de forças armadas modernas, compatíveis com a estrutura político-estratégica do Brasil. E aí vem ao encontro daquilo que é a Estratégia Nacional de Defesa, desse momento que nós estamos vivendo, que realmente o desenvolvimento da indústria de defesa. A Lei Complementar 136, que foi editada em agosto de 2010, ela teve como fundo, ela faz as alterações que dispõem sobre normas gerais para a organização e preparo do emprego das Forças Armadas, para criar o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas e disciplinar as atribuições do Ministro de Estado da Defesa. E pelas alterações que eu vou mostrar, dá para perceber. Através dessa lei se cria o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, que passa a ter o mesmo nível de comandante de força e o mesmo tratamento em termos de nomeação. O oficial-general que estiver na ativa, ele passa para a reserva no momento em que ele é nomeado. E, evidentemente, se estiver na reserva, ele é nomeado, pode ser nomeado como natureza oficial. Então, o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas é o titular que assessora diretamente o seu ministro na área militar. Ao ministro de Estado da Defesa, compete a implantação do Livro Branco de Defesa Nacional. Não vou mencionar muito sobre isso, porque o nosso general Júlio vai ter a oportunidade de dizer aos senhores o que é o Livro Branco, qual a sua finalidade e a importância que tem o Livro Branco. A indicação de nomes para a promoção de oficial-general. Antes, eram os comandantes que faziam o encaminhamento direto para o presidente da República, e hoje, com a criação do Ministério da Defesa, essa indicação é feita com a participação do ministro do Estado da Defesa, que se desloca junto com os comandantes para apresentar ao senhor presidente da República a quem compete a nomeação. Essa foi uma outra alteração da lei complementar. Cria-se a CEPROD. Compete, essa é uma decisão da maior importância, que tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo, compete ao Ministério da Defesa, além das demais competências previstas em lei, formular política e as diretrizes referentes ao produto de defesa empregados nas atividades operacionais, inclusive armamento, munições, meios de transporte, de comunicações, fardamento, materiais de uso individual ou coletivo admitidos nas delegações das forças. Ou seja, o Ministério da Defesa ele tem o papel de orientar, de definir a política de compra, o volume de compra que é feito pelos comandos das Forças Armadas, não precisa dizer que é um volume bastante significativo. Nós temos o orçamento hoje que dá da ordem de 15 bilhões de reais. Então, nesses 15 bilhões, nós temos aí vários investimentos. Nesses 15 bilhões tem materiais de uso comum, materiais de uso específico, mas que precisa ter uma orientação de caráter amplo, em que você possa ter ganho de escala, além da necessidade de padronização. Então, a Secretaria de Produto de Defesa, que o nosso general Mattioli vai ter a oportunidade de mencionar, que é o responsável pela definição dessa política e pela condução dessa política. Essa foi uma outra alteração. Uma outra alteração também da lei complementar. O orçamento do Ministério da Defesa contemplará prioridades definidas pela Estratégia Nacional de Defesa, explicitadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Antes, o Ministério da Defesa fazia apenas o encaminhamento do orçamento que vinham das forças. Hoje, o orçamento de defesa é discutido no âmbito do Ministério da Defesa com a participação das 3 forças, até porque você precisa definir as prioridades, não só de cada comando, como as prioridades do Ministério da Defesa. Então, esse trabalho é um trabalho que vem sendo feito hoje com as 3 forças, bastante articulado com o Ministério da Defesa,
e realmente temos tido ganhos excelentes com esse trabalho conjunto. Poder de polícia. Esse foi uma outra alteração que levou os 3 comandos a terem poder de polícia que não tinham antes. Apenas o Exército tinha na parte de fronteira. Hoje os 3 comandos têm poder de polícia. Nós chegamos ao ponto de ter a lei do abate, em que o comandante da aeronáutica tem autorização para abater uma aeronave que esteja em condições de dúvida e de tráfico, e na verdade muitas vezes essa aeronave descia, pousava, e a aeronáutica não podia prender os elementos, os traficantes, as pessoas que estavam em condições irregulares, porque não tinha esse poder de polícia. Hoje, tanto a Marinha como o Exército como a Aeronáutica tem esse poder de polícia, a Marinha no mar, a Aeronáutica nas condições, principalmente na região de fronteira, e o Exército que já tinha parte desse poder. Mas foi uma conquista da maior importância. A estrutura do Ministério da Defesa para responder a esses desafios. Nós trabalhávamos com essa estrutura, que, como vocês percebem, a área de aviação civil ainda estava no Ministério da Defesa. Tem os 3 comandos do Exército, os 3 comandos, Marinha, Exército e Aeronáutica, no nível, a Escola Superior de Guerra ligada, a parte de assessoramento ao Ministro da Defesa, e as secretarias, o Estado-Maior de Defesa, a Secretaria de Política Estratégica e a Secretaria de Logística. Essas 3 secretarias, quando eu mostrar o novo slide mostrando a atual estrutura, elas passaram a integrar o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. A SEORE, que é a secretaria que eu sou secretário, a Secretaria de Coordenação e Organização Institucional, e a SAC, que era a Secretaria de Aviação Civil, que sai. A nova estrutura, todas as indicações em vermelho são os órgãos que foram criados. O Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, no mesmo nível dos comandantes de força. Do outro lado, o ASPLAN, Assessoria de Planejamento Institucional, que nada mais é do que a bússola do Ministério. Essa é a assessoria que faz o planejamento institucional, é a assessoria que é responsável pela montagem do planejamento estratégico de defesa, institucional de defesa, não o planejamento setorial. Então, essa assessoria é a que assessora o senhor Ministro da Defesa no sentido de definir o norte das atividades de defesa. A ESG continua ligada ao senhor Ministro de Defesa, surge uma nova secretaria, que é a Secretaria de Esporte, Pessoal, Saúde e Desporto. Ensino pessoal, saúde e desporto. A Secretaria de Defesa, que eu já tive a oportunidade de mencionar, a Secretaria de Coordenação e Organização Institucional e o CECIPAM, que em vermelho também. Esse foi o centro gestor do Sistema de Proteção da Amazônia, que atuava na Casa Civil da Presidência da República, que a partir de janeiro passou a integrar a estrutura do Ministério da Defesa. Essas são as alterações fundamentais, básicas, que nós tivemos no Ministério da Defesa na sua nova estrutura. Aí uma abertura do chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, em que vocês percebem, os senhores percebem 3 chefias, chefia de assunto estratégico, chefia de logística e a chefia de preparo e emprego. Observem que apenas uma das chefias tem um vice-chefe. É porque a nossa estrutura está passando por uma fase de transição e da mesma forma que tem um vice-chefe na área de estado de preparo e emprego, vai ter um vice-chefe de logística e um vice-chefe também no assunto estratégico. Essa é a estrutura que vai ficar futuramente, com a criação também de uma subchefia de doutrina e legislação. É só para mostrar como é que ficou a estrutura do Estado-Maior. Aí nós temos a estrutura da Secretaria de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto. Ela é constituída de dois departamentos, um departamento de Pessoal, Ensino e Cooperação, um departamento de Saúde e Assistência Social, a Comissão Desportiva Militar do Brasil e o Hospital das Forças Armadas integram a Secretaria de Pessoal, Ensino, Saúde e Desporto. Depois nós temos a Secretaria